Na parte de segunda-feira, a postura na oração. Existem aqueles exagerados, radicais, que dizem que toda e qualquer oração precisa ser feita ajoelhado. Mas, queridos, nós vivemos uma vida de oração. Nós oramos ao caminhar pelas ruas, nós oramos sentado no carro, antes de ligar o carro, e enquanto dirigimos o nosso carro, estamos em oração. Todo o tempo vivemos em oração. Mas, em existindo condições favoráveis, nós deveremos nos ajoelhar. Esta é a melhor posição de oração. Quando algo dá errado, geralmente ligamos para um amigo próximo para desabafar. Quando temos uma boa notícia, buscamos alguém com quem compartilhar a boa notícia. Com Deus é igual. Abra o seu coração a Deus como a um amigo. Isso está no livro Caminho a Cristo, página 93. Essa é uma boa definição de oração. É o abrir do coração a Deus como a um amigo. A oração não apenas nos mantém ligados a Deus, como também mostra ao diabo a quem nós pertencemos. Quando nos ajoelhamos de manhã para orar, declaramos visivelmente aos exércitos do mal que nós escolhemos Deus naquele dia. Estamos com Deus, pertencemos a Deus. Além disso, quando nós oramos, o Senhor envia seus anjos para junto de nós. Somos então fortalecidos e guardados do inimigo. O ato físico de se ajoelhar expressa submissão, expressa também humildade. É diferente de orar sentado na cadeira ou deitado na cama. Logicamente que você pode orar sentado numa cadeira ou deitado numa cama. Você pode, mas em existindo condições favoráveis, você deve se ajoelhar. A postura de orar, a melhor postura é ajoelhado, porque o próprio Jesus Cristo ajoelhava-se quando orava. No entanto, quando nos ajoelhamos diante de Deus, o coração se rende com mais facilidade, porque corpo e palavras declaram que Deus é soberano e que nós somos apenas seus filhos, obra das suas mãos. Vamos ver agora alguns versos da Bíblia, experiência de pessoas que se ajoelharam a orar. Lemos em Daniel capítulo 6 e o verso 10. Aqui diz: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima. As janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava. Exemplo digno de imitação. Daniel. Lemos também em Lucas capítulo 22 e o verso 41. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 22 e o verso 41. Aqui está falando de Jesus. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua vontade. Meu querido irmão, Jesus deu o nosso melhor e mais perfeito exemplo, porque ele orava ajoelhado aos pés do Pai. Sinal de humildade, sinal de submissão. Vemos também em Atos capítulo 7 e o verso 60. Aqui diz, falando de Estevão: então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Estevão estava sendo apedrejado, Estevão estava morrendo, e ele ajoelhou-se e orou: Senhor, não condene esses que estão me apedrejando, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E Saulo, que se tornou depois Paulo, consentia na morte de Estevão. E aquela oração feita por Estevão nunca morreu. Homens e mulheres morrem, mas orações não morrem. A oração de Estevão continuou viva, falando aos ouvidos de Paulo. Cada vez que ele tentava dormir, ele ouvia as palavras de Estevão: não condene-os por causa deste pecado. Queridos, a oração de Estevão continua viva até hoje. Também as suas orações. Quando você ora pela salvação de um filho, de uma filha, de um amigo, quando você ora, você jejua por eles, mesmo que você morra, essa oração vai continuar viva,
porque Jesus Cristo pega esta oração e continua fazendo esta intercessão. Meu querido irmão, homens e mulheres morrem, mas orações não morrem. Abra sua Bíblia também em Atos capítulo 9, vamos ver agora o verso 40. Aqui diz, agora está falando de Pedro, mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Aqui está falando quando Pedro ressuscitou Dorcas. Nessa ocasião, Pedro se ajoelhou e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Pedro, antes da ressurreição de Dorcas, ele orou ajoelhado. Digno é esse exemplo dado por Pedro. E lemos também em Atos capítulo 20 e o verso 36. Aqui diz, falando agora de Paulo, tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então, meus queridos, nós poderíamos ficar aqui citando outros exemplos. Já estudamos sobre o exemplo de Paulo, de Pedro, de Jesus Cristo, de Daniel, mas existem muitos outros que tinham o hábito de orar e eles se ajoelhavam quando oravam. Ora, orar em pé era comum nos tempos bíblicos. A Bíblia também registra pessoas que oraram sentadas, outras se prostraram com o rosto em terra. Como você costuma orar? Como é a sua vida de oração? A Bíblia não exige uma posição específica, mas as posturas importam, porque refletem nossa reverência, nosso íntimo e o nosso desejo de nos render a Deus. Algumas pessoas não podem se ajoelhar. No fim das contas, o que mais importa é como está o nosso coração. Se você tem condições de se ajoelhar, mas normalmente não o faz, que tal fazer isso da próxima vez? Se você pode se ajoelhar, por exemplo, quando você vai dormir, você está no seu quarto, você pode se ajoelhar. Por que não se ajoelhar? Quando você se levanta de manhã para orar, você está a sós com Deus, por que não se ajoelhar? Dentro da igreja, quando você está em oração, quando você está num culto dentro da igreja e existem condições favoráveis para se ajoelhar, por que não se ajoelhar? Meu querido irmão, Deus vê você ajoelhado, em submissão, em humildade. A Bíblia nos convida a orar sem cessar. Isto significa orar todo o tempo, com dedicação, com perseverança. Comece hoje mesmo, esteja você em pé, ou sentado, ou deitado, ou caminhando, ou dirigindo o seu carro, volte os seus pensamentos para Deus e converse com Ele como conversa com um amigo, contando aquilo que é alegria e contando para Deus aquilo que é tristeza, contando coisas boas e coisas ruins, porque com um amigo você abre o coração e desabafa. Faça de Deus o seu melhor amigo. Abra o seu coração em oração e converse com este Pai Celestial, com este irmão que temos, que é Salvador nosso e é Senhor da nossa vida, Jesus Cristo. Aleluia!